Olá, me chamo Fernanda. O nosso grupo está cursando a disciplina de suinocultura, ministrada pelo professor Alessandro Borges Amorim. E o grupo é composto por eu, Fernanda, Júlia Quimelo e Ellen Mores. E nesse vídeo a gente vai abordar sobre a tecnologia de aplicativos móveis para gestão técnica e sanitária de granjas suínas. A gente vai falar um pouco sobre as vantagens, os desafios, né? Um pouquinho sobre o retorno econômico, qual que é o custo para a utilização desses aplicativos e a contribuição deles também para a suinocultura. Bom, a suinocultura brasileira está cada vez mais moderna e exigente. Então, o setor está mais profissionalizado, competitivo e conectado às exigências do mercado nacional e internacional em relação à qualidade, sanidade e rastreabilidade dos animais. E isso exige um maior controle e eficiência na granja. Também novas demandas por gestão eficiente, controle sanitário e decisões ágeis. Então, com o avanço da suinocultura, surgem novas necessidades na produção, então é preciso ter um monitoramento dos dados desses animais, o controle sanitário precisa estar em dia, e sobre as decisões ágeis, é possível você evitar possíveis perdas e também melhorar os resultados. Porque se você pensar que visualmente, como por exemplo, visualmente você consegue saber se o animal ele ganhou ou não peso, não é tão eficiente, não é suficiente dessa forma, porque você não consegue detectar possíveis variações, pequenas variações. Então, com o uso da tecnologia, esses aplicativos, você consegue ter ali os dados, né, o controle eficiente desses dados, para você saber se você vai precisar ajustar a dieta desses animais, se você vai precisar melhorar o manejo, saber exatamente o desempenho ali daquele lote. E os aplicativos móveis surgem como aliados no campo. Então, os aplicativos eles vêm para ajudar o produtor e a equipe técnica no dia a dia, como são ferramentas digitais de apoio à gestão. Você consegue ali ter utilizar o celular, tablet, às vezes sem uso de internet, não é necessário. Então você consegue, o produtor consegue saber como que está exatamente ali o resultado daquele lote, conseguir avaliar de forma mais precisa o seu negócio e podendo acompanhar tudo de forma prática e em tempo real. Então, agora que já entendemos o que são os aplicativos móveis na suinocultura, vamos falar sobre como eles funcionam no dia a dia da granja de suínos. Essas ferramentas, elas são desenvolvidas com interfaces simples e intuitivas. Então, o que significa isso de interface simples e intuitiva? Elas são pensadas para facilitar a vida do produtor e dos seus funcionários que trabalham nessas granjas de suínos. A maioria desses aplicativos, desses softwares, eles permitem o registro de dados em tempo real, o que evita anotações em papéis que pode se perder ou gerar erros. Por exemplo, o funcionário ele consegue anotar diretamente no celular o momento em que essa matriz entrou em cio, ou quando essa matriz foi coberta, ou quando entrou em período de parição, o quanto esses animais conseguem consumir durante o dia, o quanto foi desperdiçado, o quanto ele consumiu de água, ingeriu de água. E isso tudo gera um histórico muito mais confiável e detalhado do que se ele fosse escrever esses dados à mão. Além disso, muitos aplicativos enviam alertas automáticos para vacinação, tratamentos, para pesagem ou qualquer manejo agendado, né? Tudo isso ajuda o produtor a ter um controle completo da sua produção. Agora, né, eu vou apresentar para vocês uma série de softwares utilizados na suinicultura moderna, né? Essas ferramentas, ela tem transformado a forma como essas granjas são gerenciadas. Então, eles permitem um maior controle técnico, um maior controle sanitário e uma melhor produtividade dessa granja. Então, vamos conhecer, né, cada um deles e entender como podem ser aplicados no dia a dia da produção dessas granjas de suínos. O primeiro software que eu vou apresentar para vocês é o Pignose. Ele é uma plataforma internacional muito completa e ele é voltado para o controle técnico da produção de suínos.
Então, com ele, é possível registrar e acompanhar os dados como cobertura, aparição, desmame, ganho de peso. E uma das grandes vantagens do Pignos é a sua capacidade de gerar relatórios personalizados e análises preditativas, né, com base em dados coletados na granja. Isso permite ao produtor uma tomada de decisão mais estratégica e antecipar problemas que talvez aconteceria com essa granja. O segundo software que eu vou apresentar para vocês é o Farm Control. Ele é um software nacional focado no monitoramento ambiental dessas granjas. Então, ele faz a leitura de temperatura, umidade, luminosidade e consumo de ração e água, tudo em tempo real. O objetivo principal dele é garantir o bem-estar animal, prevenindo o estresse térmico e melhorando a ambiência das instalações dessas granjas de suínos. Além disso, ele envia alertas para o celular, né? Caso os parâmetros saiam do ideal, ou se a temperatura está muito elevada, ou se a umidade não está adequada para esses suínos, ele vai enviar alertas que possam alertar aí os funcionários, né? Isso é especialmente importante em regiões mais quentes, como no centro-oeste brasileiro. O terceiro software que eu vou apresentar para vocês é o Pig Vision Mobile. E ele é um aplicativo voltado para a coleta de dados diretamente no campo. Ele faz parte de um sistema europeu, né, que é o Pig Vision, e ele pode ser utilizado offline. Ele só vai precisar que sincronize os dados depois com o sistema principal, né? Com ele, o funcionário da granja pode registrar informações como partos, coberturas, mortalidade, entre outros dados, de forma rápida e precisa. E isso evita perdas de dados e melhora a qualidade das informações geradas, né? E ele é muito utilizado em granjas tecnificadas com maior volume de produção, onde se tem muitos animais e os dados registrados nesse software vão ser mais precisos. Agora, vamos falar de um software brasileiro. Ele foi desenvolvido pela Embrapa, que é o S-Gás, e ele é gratuito e oferece um controle bem completo da granja, incluindo eventos como nascimento, desmame, cobertura, até o abate. O S-Gás também ele gera indicadores de desempenho técnico e econômico, que é um diferencial aí desse software, o que é ótimo para o produtor que quer melhorar a produtividade da sua granja, né? Ela é uma excelente ferramenta para produtores pequenos e médios que buscam uma solução eficiente para a produção da sua granja, né? Então, também da Embrapa, temos o BioSUS, que é um software voltado exclusivamente para a biossegurança dessas granjas, né? Ele ajuda a identificar riscos sanitários, né? E planejar medidas preventivas e geram até mapas de riscos dentro dessas granjas suínas. Isso é essencial, especialmente hoje, com ameaças de doenças de suínos, né? Que podem causar grandes prejuízos nessa granja. E o BioSUS permite que o produtor tenha uma visão clara dos pontos vulneráveis das granjas e possa agir antes que surjam problemas sanitários graves. Já o AgroSui, ele é um software de gestão mais completa que integra informações técnicas, reprodutivas e sanitárias da granja, né? Ele permite o controle de lotes, eventos produtivos e o desempenho por fases de produção. E um diferencial do AgroSui é sua interface bem prática e um suporte técnico brasileiro. Então, ele é uma boa opção para aqueles produtores que querem ir além do básico, mas mesmo assim ainda buscam uma solução brasileira, né? E por fim, né, para completar os exemplos de aplicativos, temos o Excelente 4PX, que é um sistema muito robusto e ele é desenvolvido pela empresa Farenzena, né? E ele oferece um controle total dos índices zootécnicos da granja, desde o desempenho das matrizes até a eficiência alimentar e as taxas de mortalidade desses animais. E ele é muito utilizado por cooperativas e granjas maiores, né? Que precisam de um acompanhamento técnico muito mais detalhado. Além disso, o software vem acompanhado de uma consultoria especializada,
o que ajuda muito a interpretação dos dados que esse software oferece, né? Sobre a aplicabilidade da tecnologia. Alguns dos tópicos são controle sanitário. Bom, o produtor ele pode registrar todas as vacinas, vermífugos e tratamentos que foram aplicados em cada animal ou lote. E os aplicativos eles têm uma vantagem de poder enviar notificações automáticas ali para o produtor, e isso facilita no sentido de saber quando que deve ser feita a próxima dose ou reforço, para evitar possíveis esquecimentos. E também como acaba que fica tudo registrado, fica mais fácil de agir rapidamente em caso de ter algum surto ou problemas de saúde. Gestão técnica. Acompanhar todo o ciclo produtivo, desde a cobertura das matrizes, passando pelo parto, até o desmame dos leitões. Então, é possível também você conseguir monitorar alguns índices zootécnicos, como ganho de peso, mortalidade, conversão alimentar, taxa de natalidade, e isso é importante, né, para ter o controle também eficiente. E se algo sair também fora do esperado, o produtor ele já vai conseguir ajustar, seja a alimentação ou o manejo de forma adequada. Alertas e planejamento. Envio de alertas e lembretes automáticos. Como eu mencionei no primeiro tópico sobre o envio dessas notificações automáticas, que é algo positivo e que ajuda, né, o produtor, querendo ou não, ajuda e facilita, seja para vacinas também, pesagem ou a movimentação dos animais. E outro benefício é que os aplicativos eles conseguem elaborar relatórios e gráficos também, que vão ajudar a comparar o desempenho entre dois lotes diferentes ou duas fases, como a creche, terminação. E sobre a tomada de decisão, com os dados organizados e salvos no aplicativo, fica muito mais fácil de tomar decisões técnicas, porque os dados eles ajudam a você conseguir melhorar o que precisa ser ajustado mesmo, seja na questão do manejo, na dieta, ou até na hora de você vender os animais, porque isso acaba dando mais segurança e eficiência para quem trabalha na granja. E segundo a Grosseries Multimix 2023, a tecnologia vem transformando a rotina das granjas com mais precisão, controle e agilidade na tomada de decisão. Então, é basicamente o que eu já mencionei aqui, do benefício da utilização dessa tecnologia, desses aplicativos. Isso mostra como que essa tecnologia ela tem se tornado uma aliada cada vez mais presente na suinocultura atual e moderna. E também muito necessária, né? Então, né, agora vamos falar sobre as vantagens de adotar esses aplicativos. E, em primeiro lugar, eles melhoram muito a tomada de decisões, né, já que os dados eles ficam organizados, eles são atualizados e tem fácil acesso, né, a esses dados. E isso ajuda o produtor a identificar rapidamente qualquer problema que tende a atingir esses animais, essas granjas, né? Outra vantagem muito boa também é a redução de erros por falhas de humanos, né? Falha humana, já que as tarefas e os registros eles ficam automatizados e têm uma menor chance de esquecimentos que os humanos tendem a ter, né? Sobre esses dados. Além disso, alguns aplicativos eles oferecem monitoramento remoto, né? O que é excelente para granjas que trabalham com técnicos externos ou que tem mais de uma unidade de granjas, né? E tem também a questão da rastreabilidade, o que cada vez é mais exigido em programas de certificação e de exportação. E com os dados digitalizados, tudo fica mais organizado e transparente para com quem essas granjas forem negociar esses animais. E por fim, o uso da tecnologia tende a aumentar a eficiência reprodutiva e sanitária, impactando diretamente na produtividade desses animais dessa granja, né? Mas é claro, né, que como tudo tem dois lados, é importante também conhecer as limitações ou desvantagens da utilização desses aplicativos, né? E uma das principais
limitações é a necessidade da conexão com a internet, principalmente para atualizações dos dados ou uso de funções da nuvem, né? E, então, em regiões com sinal mais fraco, isso pode ser um desafio. Mas com certeza que uma grande empresa, um grande produtor, vai ter acesso à internet de ótima qualidade. Eu digo que seria um desafio para aquele pequeno produtor que talvez não tenha uma internet rápida, ou às vezes não tem nem acesso à internet, né? É, outro ponto é o custo da assinatura ou a licença de alguns aplicativos, né? Apesar de existirem opções gratuitas, as versões mais completas, aquelas que te ajudam melhor a entender melhor registrar os dados, aquelas que são mais completas mesmo, elas costumam ser pagas. Além disso, né, pode haver resistência por parte dos funcionários, né? Especialmente os que não têm uma familiaridade com a tecnologia. Por isso, é fundamental o treinamento e adaptação desses funcionários com a utilização desses aplicativos, né? E por último, alguns aplicativos têm uma curva de aprendizado muito alta, ou seja, demora um pouco para a equipe se acostumar com todas as funções. Então, eu volto a dizer que necessita de um, de um treinamento, uma adaptação desses funcionários com a utilização desses aplicativos. Então tem que ter paciência aí na implementação desse software nas granjas. E mesmo assim, se tratando dessas desvantagens, a gente conclui que os benefícios costumam superar essas barreiras das limitações. Então, com o tempo e o uso contínuo, tem muita vantagem na utilização desses aplicativos, né? Falando um pouco sobre os custos, né, de implementação, o investimento que foi necessário para o desenvolvimento e adoção desse aplicativo. Hoje em dia, desenvolvimento de um app, principalmente um app agro, está custando em torno de 80 mil a 150 mil reais. Então a gente colocou esse valor, né, porque o custo vai variar conforme a complexidade dos recursos que a gente vai usar dentro do app. E aqui nesse caso, ele é um aplicativo com funcionalidade de monitoramento sanitário, de registro zootécnico, integração e que faça relatórios. Então, todo o desenvolvimento dele vai custar em torno disso, 80 mil a 150 mil reais. A parte de infraestrutura necessária é a hospedagem em nuvem, né? Backup de segurança, backup de todos os dados para se acontecer alguma coisa. Que nesse caso aqui vai estar custando em torno de 20 mil reais a 40 mil reais por ano. Isso depende muito, né? Varia muito do mercado do ano e como é que vai estar a inflação, tudo isso. A gente colocou também o custo de treinamento dos funcionários, do pessoal da granja, que pode ficar até 25 mil reais, porque como é tecnologia, a gente tem que investir muito e ensinar a forma mais correta de utilizar o aplicativo, de fazer a manutenção do aplicativo, de corrigir possíveis erros ou esse tipo de coisa. E também todo o suporte técnico necessário inicial. E falando em ganhos com o aplicativo, né, os ganhos tangíveis com a implementação deste aplicativo, a gente pode destacar a melhoria sanitária da granja. Utilizar o aplicativo pode reduzir de 20 a 30% dos surtos, né, com doenças, porque o aplicativo ele faz alertas automáticos das alterações da temperatura corporal, por causa dos sensores, né? Registro digital de vacinas, que evita as falhas humanas. Então, a gente tem um custo evitado de até 100 mil reais por ano com perdas por mortalidades nessas granjas, que são granjas com mais de 500 suínos, né? Que é o que a gente visa. A eficiência técnica também, né? Do aplicativo. Na automação de processo, o controle de estoque de medicamento, que reduz, né, o desperdício desses medicamentos.
em até 15%. Relatórios automáticos, né, que o aplicativo emite de peso, de conversão alimentar. Então, isso reduz até entre 1 hora até mais, às vezes, do tempo do técnico, né? A integração com o IoT, né, que é Internet of Things, que tem os sensores no ambiente que ajustam a ventilação, umidade, que monitora o IMC dos animais. Então, todos esses fatores são um ganho muito interessante com a utilização do aplicativo. A gente tem também a questão da conformidade, da rastreabilidade, né, que é um ganho tangível com o uso do aplicativo, que pode ser a conformidade, o atendimento das normas internacionais, das nacionais, do mapa, da União Europeia, como, por exemplo, né, o histórico sanitário, né, por lotes, que tem a rastreabilidade digital de 100%, facilita também as auditorias, né, porque os dados ficam todos centralizados no app, então é bem mais fácil acesso para poder realizar a auditoria. Então, são os fatores que se tornam muito interessantes para utilizar o aplicativo. E o retorno econômico do aplicativo. Qual seria, né, esse retorno econômico? Em quantos anos a gente pode estar recuperando tudo isso? Eu vou estar falando nos demais slides. Resumidamente, né, a gente vai ter uma redução nos custos de medicamento, no uso, na verdade, de 15%, economizar em torno de 50 mil reais com as perdas, né, por doenças que não foram detectadas, né? Então, com o uso do aplicativo, a gente pode detectar isso com antecedência e economizar muito dinheiro. E o retorno, né, esperado com o uso do aplicativo na granja seria de 2 a 3 anos para granjas com mais de 500 suínos. Então, como eu disse, né, o retorno esperado sendo de 2 a 3 anos, a gente começa pelo ano 0, que é o ano do investimento inicial, que é, como eu havia dito, que o custo total poderia ser entre 80 mil e 150 mil, no nosso caso foi 120 mil reais. É desenvolvimento, mais infraestrutura, mais o treinamento do pessoal. E, né, no ano 0 a gente não tem nenhum retorno ainda financeiro, então o retorno é 0. No ano 1, o ano seguinte do que a gente investiu no aplicativo, pode haver, né, a economia anual de até 50 mil reais, com a redução da mortalidade, menos medicamento, eficiência, né, na autonomia operacional. E aí fica um saldo parcial de menos 70 mil reais, que é o custo inicial menos o retorno do ano 1. Já no ano 2, a gente tem um retorno acumulado de 100 mil reais, que são 2 vezes de 50 mil reais, e um saldo parcial de menos 20 mil. No ano 3, um retorno acumulado de 150 mil, porque são 3 vezes de 50 mil, e um saldo final de mais 30 mil, né, que seria 30 mil positivos, do projeto pago. E aí começa a lucrar com o uso do aplicativo. Então a gente compreende que tem um certo custo na adoção do aplicativo, né? Mas também tem o seu retorno ali daqui até 3 anos e você consegue pagar o seu investimento no aplicativo e depois, né, de conseguir pagar o seu investimento com o aplicativo, conseguir ter bastante lucro. Então isso é bem interessante porque você vai otimizar tempo dentro da granja, você vai reduzir mortalidade, né, dos suínos, ter um controle maior dos lotes e ter uma boa automatização da sua granja. Então, adotar a tecnologia, ter o aplicativo é muito lucrativo e interessante.
Então eu finalizo por aqui, né, essa parte de custos de implementação e do retorno econômico esperados com o uso deste aplicativo. E aqui estão as nossas referências, todo o aporte necessário que a gente utilizou para realizar esse trabalho. E muito obrigada!